Ao lado do técnico Fábio Tur, né? Falando desse trabalho do Sub-7, trabalho que foi lá no início do ano e que agora está rendendo seus frutos, né? Estreia com 6-0 no Fluminense, agora 4-1 jogando em casa, segunda rodada. Fábio, fala um pouquinho desse trabalho e a equipe se acertando, né? Bacana ver hoje a equipe, claro, tem trabalho a ser feito ainda, mas você vê que a equipe está entrosada, os jogadores minimamente se conhecem e vê talentos individuais surgindo, isso é muito bacana. Rodrigo, é aquilo que a gente vinha falando lá no início, né? O objetivo principal é já começar a formar os jogadores, né? Com o intuito de para o Sub-9, 11, subsequente para o futebol de salão de Teresópolis, né? Ter novas gerações aí. E hoje que a gente está fazendo já um trabalho, já com planejamento, com uma estrutura. Claro que tem muito que melhorar, tem muito que acertar. A gente agora já está pensando em já fazer o Sub-6 para ano que vem já ter o Sub-7 já montado. Então, mas isso requer tempo, dedicação, né? Então está começando. Apesar das 2 vitórias, acho que a gente tem muito que crescer. Eu acho que é muito comum aqui em Teresópolis, você vê um garoto se destacar, as pessoas começam a elogiar demais. Aí acho que essa fama começa a subir a cabeça e as pessoas estagnam. Então eu acho que, claro que tem potencial, mas a gente não deu ainda nem o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro passo que iniciou, mas tem muito que evoluir, tem muito que crescer, tem muito que fazer, entendeu? Tá certo. E falando agora dos jogadores ainda, atletas que de repente estão em casa, aqueles que gostam do futsal, ainda podem, né, Fábio, vir aqui, fazer um teste, como é que funciona? Bem, Rodrigo, aqui, como a gente já veio explicar, é um trabalho diferenciado, porque aqui é uma equipe competitiva, então tem que ter um garoto que, além do talento e uma certa já noção de jogo, porque esses garotos aqui já fazem coisas que pode botar até garoto de 10 anos que nunca viram futsal na vida, não vão fazer, não porque eles são melhores ou são piores, mas eles já estão passando por uma vivência de treinamento específico e agora na competição, né, que eles vão começar a ter uma avaliação do que está sendo feito, né, o que está certo, o que está errado, e a gente vai aprimorando. Então, dentro disso, a gente vem filmando os jogos, já vai começar a observar, mostrar para eles. Então, para eles já terem uma leitura do jogo, terem toda uma formação como pessoa, principalmente, mas principalmente de atleta. Tá certo. Você já deu um destaque aí, falou um pouquinho do Zion. Esse jogador especificamente, ele é da cidade? Todos são da cidade? Gostaria que você reforçasse isso, né? Bom, Rodrigo, olha só. Todos os atletas são da cidade. Justamente porque o nosso intuito é formar jogadores aqui para não ter a necessidade. No início do ano eu estava à frente do Sub-9, quando eu fui treinar tinha 5 jogadores. Aí começando a competição, aonde pode jogar jogadores federados, que é um nível, né, de jogadores com mais experiência, jogadores mais preparados. Então a gente trouxe até 2, 3 jogadores para compor o elenco do Sub-9, para começar, que a gente fez uma peneira, apareceram 120 garotos, né? Desses 120 foram só 2 aproveitados. E garotos que não tinham tanta noção, só foram aproveitados porque a gente viu um potencial. Tanto é que os 2 estão na quadra jogando hoje, que é o Guilherme e o goleiro. Então o que acontece? Agora, para ano que vem, né? O segundo tempo, o time deu uma caída, por quê? A gente já botou os garotos de primeiro ano hoje, no segundo tempo, o João Paulo, o Cauã, né, e o Arthur, são garotos de 6 anos que ano que vem vão ser Sub-7. Então, já está fazendo um trabalho de renovação para a gente não ter essa entre-safra aí. Ainda tem um de 5 anos, né? O filho do André Oliveira, de 5 anos, já está começando também no futsal e você, obviamente, vai poder trabalhar com ele futuramente. Não, o João Paulo tem 5, mas faz 6 anos esse ano. Mas ele já é da minha escolinha, né? Então, aquilo que eu falei, é um garoto que já tem um dom, é uma promessa, com certeza, o João Paulo. É claro que hoje ele não está se destacando, porque de 6 anos para 7 anos, a força física é muito grande. É igual, a gente ganhou de 6-0 do Fluminense, claro que nós tivemos mérito, mas é o time de 6 anos do Fluminense. Mas é claro que isso a gente também vai chegar lá. Aí a gente já está começando, aí já conversei com o Mário Silva, com o Zeca,
aqui na secretaria que aos sábados de manhã já vai começar o Sub-6, para já fomentar esses jogadores aí para o Sub-7, como consequência o 9, fazer carreira aí no futsal de Teresópolis, e que sabe, né, internacional, que nós já temos garotos já jogando até no exterior aí, que saíram aqui do futebol de salão de Teresópolis. Verdade. Então você que tá ligadinho aí, ó, tem o filho aí em casa, gosta de futebol, primeiro é aquilo, né? Desde criança vem sempre gostando de bola, aquela coisa toda, talvez não tenha muita técnica ainda, mas o fato de gostar, traga, vem aqui fazer um teste, tem um olhar clínico, olhar de pessoas competentes, quem sabe pode ter esse dom que o Fábio falou aqui, né, Fábio? Né? Com certeza. Às vezes, né, alguns pais chegam, mas meu filho tem jeito, tem futuro. É difícil a gente responder. Um exemplo clássico é o Cafu, que disputou 3 finais consecutivas de Copa do Mundo, e ele foi rejeitado só na peneira de São Paulo 6 vezes. Então, o Cacau, que é um amigo meu, professor de educação física, que faz as peneiras do Flamengo, ele fala muito bem. Quando um atleta não passa no teste, ele faz uma colocação que eu concordo. Naquele momento ele não está tão preparado, mas no futuro, né, tudo pode acontecer. Parabéns pelo trabalho. Então, Rodrigo, mais uma vez gostaria de agradecer aí a cobertura de vocês, a divulgação, que isso também é importante, e as famílias, né, que trazem os filhos. Às vezes a gente chama a atenção do filho de um, chama do outro, cobra um pouquinho mais dentro do limite da idade, da categoria, do que o atleta pode executar, mas a família, a estrutura aqui da Secretaria de Esporte e o trabalho, é isso aí que vai, nessa junção de coisas, que vai dar o diferencial lá na frente. Fizemos a estreia na Rio Futsal em Casa hoje, com o Sub-7, e acho que não poderia ter sido melhor, né? Tivemos aí o Zion, que é uma exceção, na minha opinião, fazendo 3 gols, dando passe, junto com outros meninos também, porque acho que o Zion, por mais craque que ele seja, ele não joga sozinho. Então o trabalho que foi feito desde o início do ano, com esse Sub-7, para poder chegar hoje nessa estreia em casa, foi o mais importante. A gente teve, botar aí uns 4, 5 meses, só treinando, os pais cobrando, e a gente sem saber, sem ter certeza se ia conseguir ou não entrar na competição. E quando a gente deu o aval final, vamos, parece que descarregou uma sobrecarga enorme das costas, porque a gente desde o início sabia que era uma equipe com totais condições de fazer o que fez hoje. De ganhar de 6-0 do Fluminense, na casa do Fluminense, como foi semana passada, e de dar alegria para os pais, para a gente que quer sempre o melhor de futsal de Teresópolis. Inclusive, existe agora aí um projeto, né, um trabalho aulas que vão acontecer nos sábados, enfim, são datas que estão sendo ainda definidas, mas para poder fazer um trabalho de escolinha para pensar jogadores para o Sub-7, né, Gisele? O Sub-7 não pode acabar, né? E a gente já pensando em não cometer o mesmo erro que a gente cometia com o Sub-9, de não ter uma base, de não ter, né, uma continuação, chegar no Sub-9, a maioria já com 9 anos, subindo para o Sub-11, e no início do ano era aquele sofrimento. O Fábio, tu já teve conversa comigo, com o Mário, né? Ele se propôs a fazer isso, foi iniciativa do Fábio, pegar aí pelo menos uns 10 garotos de 6 anos já, aos sábados, depois da rodada que estiver aqui, um horário livre o que for. Você vê como é que é importante a boa vontade do professor. O professor querer que o negócio funcione. E o Fábio Tu teve a ideia, ele teve toda a iniciativa, sentou comigo com o Mário, Mário, já consegui um estagiário para me ajudar, isso por minha conta. A prefeitura, claro que tem a sua parcela, né, de ajuda, porque está cedendo espaço, mas o Fábio, ele está correndo atrás, para que ano que vem o Sub-7 continue com a força que começou esse ano. Para que os garotos que vão subir levem o nome de Teresópolis no Sub-9 e os que vão ficar também continuem levando o nome de Teresópolis no Sub-7. Porque a gente não pode acabar um trabalho maravilhoso que a gente está colhendo frutos e que está dando resultado. Então, muito bem, quem está em casa tem 5 anos, 6 anos, tem um dom, pode procurar a Secretaria de Esporte, a Liga Teresopolitana, enfim. Exatamente, a galerinha aí de 5, 6 anos, que só vai fazer 7 anos ano que vem, às vezes tem 6 anos, mas vai fazer 7 anos esse ano. Não adianta, infelizmente, ano que vem já vai
ser, né, sub-9. Então, galerinha que tem 5 anos, 6 anos, vai completar 7 anos ano que vem, ou até 6 anos ano que vem também, vem pra cá, pra Secretaria de Esporte, a gente tá esperando vocês, a gente quer que vocês façam parte da nossa equipe e que lá na frente talvez possam ser grandes jogadores e que levem o nome de Teresópolis lá pra frente.